1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Eu mencionei para os irmãos sobre o nosso Setembro Amarelo, que ontem tivemos uma boa palestra, e eu ministrei 2 domingos passados. Um foi sobre o suicídio de Saul, o outro foi sobre o suicídio de Judas, o apóstolo, e hoje eu vou falar de um homem que desejou a morte, mas não tirou a própria vida. Desejar a morte e tirar a vida é algo, desejar e não tirar é outra coisa. Obrigado. Glória a Jesus. De Bíblias aí abertas, vamos ao texto. Você acompanha aí a minha leitura. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo caminho pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Amém. Podem se assentar. Amados, como mais uma vez um personagem bíblico que nós tomamos para estarmos falando sobre a questão do suicídio, e isso quando a pessoa ela parte à execução de tirar a sua própria vida, é claro que já passou sobre a sua mente morrer, teve o desejo de morrer, mas não é aquela pessoa que está num leito de hospital e o médico está ali sustentando ela por alguns aparelhos ou por alguma espécie de medicamento e que ele não vê fim da sua vida, né? Não é esse morrer assim para dizer vou acabar com esse tipo de sofrimento aqui por causa do tratamento, mas é algo que, como Saul, ele teve alguns problemas no transcorrer da sua vida, fazendo algumas coisas em desacordo com a vontade de Deus, como Judas, que ele acabou entrando por um caminho de ganância e atrás de dinheiro, acabou entregando o inocente, que foi quando ele viu a consequência dos seus atos. E quando a gente diz assim que o indivíduo está passando por um momento de dificuldade, e essas dificuldades são provenientes de coisas erradas que ele fez, isso é um detalhe. Mas só que o profeta Elias, a Bíblia vai mostrar para nós, e eu vou mencionar aqui para vocês, que ele desejou a morte e não foi por coisas erradas que ele estava fazendo. Eu posso dizer que Judas estava sendo ladrão, como João descreveu ele dizendo isso. Ele é ladrão, botava a mão na bolsa e retirava o dinheiro que estava lá. Diferente também de Saul, que Deus estava dando para ele ordens e ele estava fazendo coisas indevidas, não cumprindo exatamente a ordem pelo qual Deus lhe havia dado, estava caindo pelo lado da desobediência. Só que Elias não passou por isso. Nós voltando aqui, quando Elias aparece no capítulo de número 17,
A Bíblia vai dizer que Acabe já era rei em Israel e era casado com uma mulher de outro país, era estrangeiro, e essa mulher ela tinha o seu vínculo com outros deuses e implantou no povo de Israel o culto a Baal. Ela trouxe isso e colocou em Israel, e Acabe, sendo nativo mesmo propriamente de Israel, ele aceitou isso, mesmo sendo rei. Ele abriu a oportunidade para que houvesse outra religião, por assim dizer, dentro do seu país, descumprindo mandamentos divinos. E aí Elias aparece certo dia diante de Acabe, olha para ele e fala assim: vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que segundo a minha palavra não cai chuva e nem orvalho sobre a terra, até que eu mesmo diga. E falando isso, Deus desviou ele do caminho de diante da presença do rei, colocou ele diante de um riacho, aonde falou assim: vai lá, você vai beber água do riacho, eu vou ordenar os corvos que te sustentem, levando lá o pão e a carne, e você vai vivendo. Quando o período da seca começou a se tornar muito grave e o riacho começou a se secar, ele falou assim: vai para as terras de Sidom, na cidade de Sarepta, eu ordenei lá que uma viúva te sustente. Elias se levantou daquele lugar e foi para lá. Passou algum tempo escondido, aproximadamente 3 anos e meio, Elias sumiu, com exceção daquilo que o texto bíblico vai dizer por onde ele estava, mas ele não deu as caras diante do rei, falou aquela palavra e foi-se embora. E quando estava aí entre este período, com a palavra que Elias tinha dado e as coisas que vieram acontecendo na sua ausência, houve um dia que o rei chegou para um dos seus servos e falou para ele assim, até foi a questão do nome dele, é Obadias. Ele falou assim: nós precisamos sair por aí, vamos ver se achamos aí alguma fonte de água e vemos se perto dessa água ainda existe alguma vegetação, para que a gente não precise matar os animais, para que eles ainda possam ter algum alimento. A fome já era grande, 3 anos consecutivos de fome, já sem poder plantar, sem crescer nada, já é uma situação muito degradante. Nessa saída, a Bíblia vai dizer para nós que o Obadias, ele temendo ao Senhor e vendo que Jezabel tinha ordenado matar os profetas do Senhor, ele escondeu 100 deles, colocou 50 numa caverna, 50 na outra, sem que o rei soubesse, estando escondido, e os alimentou ali de pão e água durante este período. E quando eles saem para ver se achavam um pouquinho mais de água, alguma ainda que houvesse um pouco de pasto, Elias se encontra com Obadias, ele se reconhece e ele falou assim: eu quero ver Acabe. O Elias olha para ele e fala assim: ele está doido para te matar. Foi na sua palavra que você disse aí que não ia haver chuva, e foi consequência dos atos do rei, e ocasionou toda essa seca e toda essa situação. Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, eu ainda estou escondendo alguns, e você agora chega para mim e diz assim: eu me apresento para o Acabe, para o rei? E ele falou assim: pois vive o Senhor que eu vou ver ele, eu vou estar diante do Acabe. Quando ele chega diante de Acabe, que ele se apresenta, ele olha e Acabe chega a dizer para ele assim: é você que está perturbando Israel? É você que trouxe toda essa perturbação, problema da seca, entre as coisas que aconteceu? Ele falou assim: eu não, mas você e os seus pecados é que trouxeram essa desgraça toda aqui. Mas nós vamos fazer o seguinte: você chama os profetas de Baal, que é o culto que está predominando aí, a religião que está, e nós vamos fazer um desafio no monte. Eles vão estar reunidos, eles que são bastantes, nós vamos clamar cada qual o seu Deus. Eles vão clamar pelo Deus dele, eu vou clamar pelo Senhor, Deus de Israel, e o Deus que responder com o fogo que desce do céu, esse aí é que vai ser Deus, que vai ser declarado como Deus da terra. E o Acabe aceitou, deixou os profetas de Baal, segundo a ordem dos cultos deles, fazerem lá o sacrifício deles, o culto como era celebrado, e nada aconteceu. Durante a parte do dia, durante a parte da tarde, Elias zombava deles ainda para dizer assim: clama um pouquinho mais alto, quem sabe ele não está escutando, pode estar tentando fazer um negócio e não está com tempo de atender vocês, ou quem sabe vai viajar e está dizendo assim: não dá para me atender agora. Elias zombava deles, e isso quando foi chegando no sacrifício da tarde, falou assim: agora já chega minha vez.
e orou ao Senhor e disse: Senhor, ele restaurou o altar, fazendo ele de 12 pedras, conforme a ordem sobre o altar, pedras não lavradas, inteiras, sem estar trabalhadas. Clamou ao Senhor, e Deus mandou fogo do céu, a ponto de consumir todo o sacrifício. O povo ali olhou aquilo, clamou, dizendo: só Yahvé é Deus, só o Senhor é Deus aqui. E aí ele já mandou se inseguros os profetas de Baal, e vão pôr fim na religião. Mataram os profetas do Senhor, vamos matar os profetas de Baal agora. Com o consentimento do rei, é claro, desceram ao ribeiro e degolaram, arrancaram a cabeça de todos. E aí Elias olhou para o rei e falou assim: agora você corre para casa, que Deus vai mandar a chuva. Ele subiu para o monte, orou ao Senhor, a chuva começou a se armar, como faz menção da pequena nuvem que apareceu. Ele correu, chegou até o castelo. Quando a chuva desceu, Acabe estava conversando com Jezabel, sua mulher, e contou tudo o que tinha acontecido. E nós estávamos lá no monte, e aí o pessoal clamou para os profetas de Baal, e Baal não respondeu, e Elias fez uma oração curta, e o Senhor respondeu, e ali foi levantado de forma diferente. Aí entra o texto pelo qual nós lemos. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passar ao fio da espada todos os profetas de Baal. Eu fico pensando aqui, entenda que a chuva já tinha caído, que o Acabe, ele poderia estar contando para Jezabel um feito notório, algo como que uma alegria, para dizer assim: Deus aqui mesmo é o Deus de Israel, não é o Deus de Baal que você trouxe da sua terra. Eu vou entender que o Acabe fez alguma coisa desse tipo, porque se ele tivesse se levantado contra Elias, tinha pego Elias lá mesmo, que ele estava sozinho. Então dá para entender aqui que o Acabe chegou contando para Jezabel alguma coisa como vantagem, para dizer assim: os deuses aí não são nada. Jezabel ouviu toda a história, a Bíblia não menciona nada que ela falou para Acabe, mas mandou o recado para Elias. Elias estava lá na porta do palácio. Ele falou assim: me faça os deuses as piores desgraças, se amanhã eu não fizer com você aquilo que você fez com os profetas de Baal. Você cortou a cabeça deles, eu te pego e corto a sua também. Elias ouviu aquela palavra, correu para salvar a sua vida, para que ela não caísse nas mãos ali de Jezabel. Deixou o moço já na cidade mais próxima, foi para o caminho do deserto, e lá ele fez essa oração: Senhor, já chega, já basta, retira a minha vida, eu quero morrer, não sou melhor do que os meus pais ou os meus antepassados. Senhor, já chega, cansei, não dá para viver assim, então tira a minha vida. Deitou-se, esperando que Deus, por assim dizer, poderia ter retirado ali a sua vida, ou mesmo para poder estar descansando, mas Deus enviou um anjo, trouxe para ele pão e água, falou: levanta, come. Ele olhou, comeu, bebeu, dormiu. O anjo tocou de novo: levanta, come, bebe, porque sua viagem vai ser longa. Mandou ele para o Carmelo, e lá Deus foi falar com ele. Naquela conversa que Deus ele trouxe para Elias, mostrou para Elias que não era intento do Senhor tirar-lhe a vida. Antes, pelo contrário, Deus deu para ele 3 tarefas: ungir Azael como rei da Síria, ungir a Jeú, rei de Israel, que seria no lugar de Acabe, e ungir Eliseu, profeta, em lugar de Elias. Mas só que no que eu contei aqui para vocês, você vai entender comigo que Elias ele estava fazendo as coisas em acordo com a vontade do Senhor. Aleluia! Diferente dos outros que eu fiz menção aqui, que estavam fazendo coisas contrárias, Elias estava fazendo as coisas em acordo com a vontade do Senhor. Só que esta ação de Elias trouxe sobre a vida dele a ameaça da sua vida. E eu vou dizer assim para vocês, que entre os reis e entre outros tantos que se passaram, até mesmo a expressão do rei Saul, quando ele falou assim: eu não quero cair nas mãos dos filisteus para que eles zombem de mim, era um pouco comum as pessoas pegarem pessoas ameaçadas de morte, que levantassem contra um reino ou coisa semelhante, e zombarem dele antes de tirarem a vida. É aquela coisa assim: morrer para você depressa
é pouco, eu vou primeiro te torturar, depois eu te mato, e ainda vou deixar você na tortura de forma que você não morra. Dá para ver, por exemplo, se nós lembrarmos a palavra de Sansão, que deu muito prejuízo para os filisteus, que os filisteus, ao invés de matar ele, tiraram-lhe os olhos. Cegou o homem, tirou os olhos, fica vivinho aí, aqui, só para a gente zombar. E colocaram ele perto lá do templo, quando o povo olhava para dizer assim, aí ó, estava acabando com as nossas lavouras, com a nossa terra, e os nossos deuses nos entregou na nossa mão, e agora ele está aí se divertindo como um bobo da corte, fazendo palhaçada, e a gente rindo da desgraça dele. Então a gente deixa ele aí. Eu vou olhar e pensar que a palavra que Jezabel deu para Elias não foi simplesmente para dizer assim, não, amanhã mesmo quando eu te pegar a espada já passa. Não, espera aí que a gente ainda vai conversar. Era a palavra de um rei, de um superior que vai lhe prender e colocar em piores situações. Não era só a morte. E sobre isso, sobre essa ameaça, Elias olhou e vou dizer assim, ele fez com que o povo de Israel e até os outros profetas reconhecessem quem era Deus de verdade. Alguém poderia olhar e dizer assim, Elias converteu um monte de gente sobre aquele sacrifício. Outras pessoas iam olhar para dizer assim, até que enfim alguém tomou uma posição e mostrou quem é Deus no lugar. Poderia olhar para dizer assim, Elias é o homem, é o cara. Só que isso trouxe para ele a ameaça da sua vida. Não foi algo simples. Entenda que mesmo fazendo a vontade do Senhor, isso trouxe para ele prejuízo. Porque não é sempre que nós fazemos a vontade do Senhor que isso vai ser agradável aos outros. Não é sempre quando nós pegamos e mostramos para alguém quem é Deus de verdade, que isso leva a pessoa a crer ou voltar-se ou trocar-se de religião. Não! Ele, quando é, por assim dizer, desmascarado ou colocado para baixo e numa certa situação ele é como se ele fosse humilhado, ele vai querer tomar a situação da revanche. Você vai achar que esse negócio vai acabar assim? Os deuses podem não ter respondido, mas eu faço com a minha mão. Foi por isso que Deus, por intermédio de Isaías, Jeremias mesmo, ele fez menção: maldito é o homem que confia no outro homem e que diz que a sua força é o seu próprio braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor e na sua força é que ele espera. Mas quando os deuses não respondem, os homens agem pela sua própria força. Então peraí que eu resolvo. Deus não respondeu, eu mesmo faço. Ele não fez, faço eu, para defender, por assim dizer, a honra ou a base da religião. Só que Elias, quando ele olhou para aquilo, ele falou para o Senhor assim: chega, Senhor, chega. Eu pensei que eu estava trazendo o povo para ti, mas agora o pessoal quer tirar a minha vida. Eu estou aqui fazendo como ele fez a oração sobre o sacrifício. Senhor, mostra para eles que eu estou fazendo isso em acordo com a sua vontade. E aí o fogo desceu do céu por causa dessa palavra. E ao invés de darem para Elias a devida honra como profeta, nós vamos perseguir você e acabar com a sua vida. Nós vamos tirar você de cena, porque você está atrapalhando os negócios daqui. As coisas interferem. Dá para a gente lembrar, por exemplo, quando Paulo, me foge a cidade, foi Éfeso, quando ele começou a pregar e a converter muitas pessoas, que as pessoas que tinham lá a idolatria sobre a deusa Diana dos Efésios, que caiu, como eles falam assim, o meteorito que caiu na forma de uma pessoa, e ele falou da imagem que cai do céu, ele vai dizer assim que os ourives, as pessoas que trabalhavam com em esculpir imagem de escultura da deusa Diana, falou assim: esse camarada está pregando contra a nossa religião e está fazendo com que o nosso ganha-pão caia em descrédito, nós vamos ficar pobres, o pessoal está aderindo a outra religião, vai prejudicar a nossa. Foi aonde eles fizeram um alvoroço, gritaram por bastante tempo dizendo grande é a Diana dos Efésios, e não conseguiram fazer nada contra Paulo legalmente, mas perseguiram ele. Não dava para fazer as coisas legalmente porque era um fator de religião, mas foram perseguir a ele. Então veja que certas ações, mesmo que Deus seja exposto claramente como Deus
no lugar, revelando-se como verdadeiro, não é suficiente sobre o coração de alguns. Eles encaram isso. Sobre essa forma de perseguição, Deus deu para Elias mais essas 3 funções que eu fiz menção para vocês ainda no capítulo de número 19. Ele fala assim: você vai e retorna por onde vieste para o deserto de Damasco, chegando à Síria. Quando chegaste lá, ungirás a Azael como rei da Síria. Azael, na época aqui, ele era chefe do exército. Ele diz assim: você vai pegar a Jeú, filho de Ninsi, também que era chefe do exército já de Acabe. Você vai ungir ele como rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, você vai ungir a ele como profeta em teu lugar. E a palavra, Elias, é assim: quem escapar da espada de Azael, Jeú vai matar. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. E aí ele vai dizer assim: e tem mais uma coisa: você não está sozinho. Você não ficou sozinho. Eu ainda preservei para mim 7.000 homens que não se entregaram no culto de Baal. Então eu olho nessa palavra e vejo que Deus estava olhando para Elias para dizer assim: você está triste, você está querendo morrer, você está dizendo assim, chega de viver, porque você está achando que está sozinho. Você está achando que todo mundo aqui estava cultuando a Baal, mas eu ainda preservei 7.000 homens que não se dobrou o joelho e nem beijou o pé de Baal. Então, Elias, você não está sozinho. O serviço que você fez foi útil, sim, e você não está sozinho. Dá para seguir. É aquele negócio para dizer assim: só eu que estou servindo a Deus aqui neste lugar, então Senhor, já chega. Deixa esse pessoal aí na idolatria e me tira desse meio. Manda eu embora, porque não dá para viver em nenhum outro lugar. Afinal de contas, só para Israel, ou mesmo que fosse o período aqui entre a terra de Judá, que Elias poderia ter se direcionado, mas com risco de vida, ocasionaria facilmente a guerra entre reis, para dizer assim: esse camarada perturbou a nossa terra, nós viemos atrás, é um fugitivo, entrega ele para a gente, ou então a gente faz guerra. Não é fácil para fazer isso. Então Elias preferiu dizer assim: chega de viver no meio deles. E aí Deus olha e fala assim: você acha que está sozinho? E eu tenho mais gente espalhada por aí. É 7.000, só que eu estou falando para você que preservei. Glória a Deus. E eu olho para Elias, quando ele sai daqui do monte, ele vai executar a vontade do Senhor. Eu vou repetir, ele falou assim: me unge Azael como rei da Síria. Ele ainda vai dizer: você volta pelo caminho, vai no deserto lá de Damasco. Chegando lá, Damasco já era a Síria. Chegando lá, você vai ungir o Azael como rei da Síria. Depois você vai ungir a Jeú como rei em Israel. E depois você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Quando Elias sai dali, sabe quem é que ele ungiu primeiro? Eliseu. Entenda que estava o terceiro homem da lista que Deus deu para ele como tarefa. Foi o primeiro que ele realizou. Não dá muito bem para a gente entender se estava bem no caminho ali. Eu até dei uma procuradinha na cidade de Abel Meolá, mas eu não achei ela, se ela estava entre Carmelo e Damasco. Não achei a cidade. Mas foi o primeiro que Elias foi e fez. E eu vou dizer mais uma outra coisa para vocês. Quem ungiu Azael como rei da Síria foi Eliseu. Quem ungiu Jeú como rei de Israel foi Eliseu. Não foi Elias. Não foi Elias. Eu olhei isso aqui uma vez e vi quando a nossa vida ela se torna cansativa. Quando a gente olha pelas situações que estão à nossa volta, que a gente realmente diz assim: não dá mais para mim. Meu Deus, Deus, presta atenção aí que não está dando. Foi onde ele falou: me tira a minha vida. Ele ungiu Eliseu profeta no seu lugar. Trabalhou com Eliseu mais um pouco ainda. E foi quando, por fim, Deus chegou a dizer para Elias que iria retirar ele da terra. Falou assim: Elias, está certo, nós vamos encerrar isso aqui e eu vou retirar você da terra. É como se Deus estivesse olhando para Elias e dizer assim: tudo bem, eu estou vendo que não dá mais para você. Eu estou vendo que não dá. Eu duvidaria, por assim dizer, que Deus escolhendo um homem, dando para ele uma tarefa, passaria essa tarefa para o outro,
sendo que ele tinha direcionado aquele homem, sendo que esse homem não errou para dizer assim: você tem que sair daí porque você não me serve mais, porque você não me obedece mais, você não está mais em ponto de ser um servo meu para obedecer a minha palavra. Antes, pelo contrário, Deus deu para ele a ordem, mas dentro daquela ordem, Deus chega para ele e fala assim: eu vou te retirar da terra. E aí Elias pega Eliseu por um caminho e fala para ele assim: fica na cidade aqui, Deus me mandou mais para frente. Ele falou assim: não vou te deixar, vive o Senhor por isso. E chega os profetas da localidade e fala para Eliseu assim: sabe que hoje Deus vai tomar Eliseu por cima da sua cabeça. Ei, quieto que eu já sei. Foi para outra cidade: fica aqui, vive o Senhor que eu não te deixo. O pessoal, os outros profetas chegaram, fica sabendo que Deus vai recolher Elias hoje por cima da sua cabeça. Ele: quieto que eu também já sei. Eles atravessaram o Jordão, e aí Elias viu que Eliseu não ia deixar e falou assim: me pede logo o que você quer antes que eu seja tomado de ti. Eu vou embora mesmo, Deus vai tomar agora. Olha só, Elias não aguentava mais, pediu a morte ao Senhor. Deus revelou isso para Eliseu, dizendo para Eliseu que Elias ia ser tomado. Revelou para outros filhos de profetas também que Deus haveria de tomar Elias. E sabe o que é mais maravilhoso nessa história? É que Elias não morreu. Ele não morreu. Quando Deus tomou Elias naquele redemoinho, levando ele para o céu, com a sua capa caiu, Eliseu pegou, atravessou o Jordão de volta. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado falaram assim: permite a gente procurar por aí, pode ser que o Espírito do Senhor jogou o corpo dele em algum lugar desse, né, matando ele dessa forma, para a gente poder fazer um enterro digno. Eliseu falou: não vai. E aí o pessoal insistia, falou: tá bom, pode buscar. Quando eles buscaram lá, fizeram uma varredura pelo pedaço, voltaram, dizendo assim: a gente não encontrou. E Eliseu falou assim: eu falei para vocês, não vão, não vão, porque vocês não vão encontrar aquele homem. Deus para si o tomou. Glória a Deus. Vocês estão procurando alguma coisa que não dá mais. Queridos, nisso aqui dá para a gente olhar e ver que Deus, Ele olha a nossa vida. Deus, Ele olha a nossa estrutura. Deus, Ele contempla os nossos esforços, aquilo que nós fazemos, como nós honramos o Seu nome. Mas quando chega aquele momento que realmente a gente está, por assim dizer, cansado da vida, e não é porque nós estamos fazendo coisas erradas, quando nós estamos assim atravessando para dizer assim: não dá mais para mim estar convivendo, não é porque nós estamos fazendo coisas erradas, é porque para a gente, nas expressões pelo qual nós seguimos ao Senhor, nós estamos olhando aquilo que nós estamos fazendo e nós vamos dizer assim: Deus, não dá mais. Pode surgir uma palavra de Deus para nós, para dizer assim: eu tenho tarefa para você ainda, eu tenho alguma coisa para você realizar. Foi o que eu falei. Elias falou assim: Senhor, me tira a vida. Deus levou ele para o monte, conversou com ele: eu preciso que você faça 3 consagrações para mim. Levanta Azael, rei da Síria, levanta Jeú, rei de Israel, levanta Eliseu, profeta, no seu lugar. E aí o homem só consegue fazer uma tarefa, e aí o próprio Deus resolve tirar ele. O próprio Deus resolve tirar ele. Então, sobre isso, vale nós olharmos, queridos, que as situações que, como nós mencionamos, foi mencionado mesmo ontem, entre que leva as pessoas a tirarem as suas próprias vidas, o desespero faz parte, aquilo que nós estamos vendo sobre o nosso redor, quando nós perdemos o controle da situação, pelos erros pelo qual nós cometemos, mas há também acertos que nos trazem, de certa forma, alguns prejuízos que a gente acaba desejando morrer. Só que quem está andando com Deus, chega para Deus dizendo assim: Senhor, a vida é sua, o Senhor tira, o Senhor a dá, então para mim chega, tira. Senhor, chega, tira. Está na mão do Senhor. E Deus tirou Elias da terra. Então, quando nós olhamos, eu sei que a maior parte das pessoas, elas não vivem esse momento como Elias. Eu sei que boa parte das pessoas não estão fazendo as coisas certas, e é por isso que elas querem tirar a sua vida. Não é por isso que elas estão querendo morrer. Não são todos que pensam assim.
Há certas situações, como eu estou mencionando aqui para vocês, que nós podemos olhar para dizer assim: não dá mais para mim, não dá mais. Não sei se os irmãos já perceberam na vida da igreja, para que vocês tenham um pouco de contato mais fora com outras congregações, mesmo pelo nosso ministério, que tem momento que parece que Deus faz um pacote de homem e de mulher de Deus e começa a levar. Aí a gente ouve dizer assim: morreu pastor fulano de tal, morreu pastor ciclano de tal. Parece que está tudo pertinho um do outro. A gente fala assim: o camarada estava bom e simplesmente morreu. Assim, algumas coisas que a gente pode entender que parece que Deus está contemplando e olhando pela situação das nossas vidas para nos preservar ainda diante da sua presença, e não sermos como foi ali Elias, que estava com medo de que alguém lhe tirasse, sendo já perseguido dentro do meio do seu povo. Ele falou: tudo bem, vamos embora. Só que antes disso, antes de eu dizer para você assim que Deus pode te levar de boa, tranquilo, porque a gente vê que a situação não dá mais, entenda uma coisa: quando nós estamos andando retamente diante do Senhor, o desejo de Deus não é de nos tirar daqui, não é. Está fazendo direitinho? Fica aí, porque eu preciso de você. Glória a Deus. Se você que está fazendo direitinho foi embora, e se vamos dizer assim na visão do Elias, só você estava certo, tudo bem, eu te respondi, digamos que não tivesse mais ninguém, se eu tiro você daí, meu nome fica na onde? O nome de Deus vai para onde? É colocado de lado, e aí só o Baal da época é que ia ser louvado. Aí todo o povo de Israel já deveria ter sido perdido pelo culto idólatra, deixando o Senhor que lhes tirou da terra do Egito. Entenda que há certos prejuízos, e esse prejuízo em si não é da nossa vida. Entenda que isso leva o nome do Senhor. Isso leva o nome do Senhor. Sabe, amados, tem coisa que não dá para a gente, tendo colocado a mão, remover para dizer assim: Senhor, para mim esse negócio não dá. É só eu que estou trabalhando assim? É só eu que estou vendo desse jeito? Tem hora que nós precisamos observar, queridos, e olhar para dizer assim: eu não sou o único, não. Eu preciso entender que se Deus está agindo na minha vida, de certa forma, para fazer o nome dEle ser mostrado como Deus no lugar, Deus também está fazendo isso com outras pessoas em outros lugares. Glória a Deus. Ele está, porque Deus ele não abandona o seu povo. Glória a Deus. Vou fazer um exemplo, só um exemplo. Digamos que eu fosse um exemplo, o único pastor que pregasse uma verdade, que combatesse aí veemente algumas doutrinas hereges contra a Bíblia. Um exemplo, digamos que eu fosse esse único, ou que eu me enxergasse como um único, e aí de repente eu estou aqui lutando contra vocês, vem alguém querendo trazer uma heresia para dentro da igreja, eu rebato ela, mostro na Bíblia, mostro aqui o caminho do Senhor, dizendo: Deus não está com essas coisas. Aí ele pode mostrar até um sinal, eu vou dizer para ele assim: a Bíblia diz que até sinais aí de outras pessoas que fazem para seguir ao Senhor, ou outros deuses de outra forma, não interessa sinal, o que interessa é aquilo que Deus ele quer para nós, é com sinal ou sem sinal, eu vou estar preservando o nome do Senhor. Para mim não interessa sinal de ninguém, eu estou preservando aquilo que foi escrito na Bíblia. Se está na Bíblia, você cai fora com essa coisa nova. Digamos que eu fosse o único para isso. Vocês sabem que isso se torna cansativo, não é? Se torna cansativo. Eu vou ser obrigado a começar a fechar o púlpito sobre pregadores de fora, para que esse tipo de coisa não aconteça. Daqui a pouco alguém vai olhar e dizer assim: aquele pastor lá quer ser mais do que os outros. Esse tipo de palavra se ouve. Aquele camarada ali está demais da conta. Vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa por fora. Pega um membro, pega alguma coisa por aí, vamos implantar por fora. Isso acaba sendo cansativo. Sabe o que pode acontecer? Eu chegar para os meus superiores e dizer para eles assim: olha, para mim não dá mais. Para mim não dá mais, eu vou abrir mão de ser pastor. Não quero mais estar na frente do rebanho, a luta está demais. É só eu que estou olhando para esse lado aqui, eu estou entregando minhas contas. Pronto, não quero mais pastorear, eu vou ficar membro da igreja, eu vou seguir a minha fé em Cristo.
E aí quando a gente abre mão daqui, a gente olha as coisas acontecendo e fala: Senhor, já chega, me leva, não dá para mim estar vivendo no meio desse povo. Isso pode acontecer. Só que nós precisamos olhar e entender que se existe alguém preservando o nome do Senhor, se existe alguém preservando pelo texto bíblico, nós precisamos olhar e entender que Deus ainda precisa que nós nos mantenhamos firmes aqui. Então, eu vou tirar, como eu fiz menção aqui só de mim. Quando nós olhamos pelas nossas vidas e vemos o trabalho que nós fazemos pelo Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor prevaleça, nós precisamos manter-nos aqui. Manter-nos aqui. Precisamos juntar, dar as mãos, olhar por aquilo que se segue para dizer assim: a obra do Senhor, o próprio Deus, Ele precisa de mim neste lugar. Se eu me calar, quem é que vai pregar? Porque Deus entregou o ministério da sua igreja, da sua palavra, para os homens. Para os homens. Lembra que a palavra de João Batista, ele falou assim: Deus pode levantar filhos, seres humanos, dessas pedras aqui, para Abraão. Então veja que ele não vai ser a pedra que vai abrir boca para falar, vai ser transformado em ser humano para pregar. Isso está colocado sobre as nossas mãos. Podemos ter dificuldades? Podemos. Podemos enfrentar algumas coisas por aí? Podemos. Eu já cheguei a conversar com meus superiores para dizer para eles assim: como é que as coisas estão funcionando? Ele falou: não, Eduardo, continua funcionando desse jeito. Falei: ótimo, porque senão daqui a pouco eu vou ser aí o pior de todos. Mas quando nós olhamos as coisas, quando nós olhamos o caminho para seguir, aí eu vou dizer aqui para vocês: eu vou continuar. Eu vou dizer para vocês, eu tenho desejo de continuar. Há algumas pessoas que às vezes eu ouço dizendo assim: eu não quero continuar pastor aí muito tempo, eu quero só mais um pouquinho de tempo na minha vida. Quando eu vou dizer para vocês o desejo do meu coração, se eu puder permanecer pastoreando ou pregando até o final da minha vida, isso é o meu desejo. Isso eu digo assim, com força para mim poder estar me locomovendo, com capacidade de eu poder continuar falando, e mesmo que seja administrando ou não transmitir a palavra do Senhor, isso é um desejo meu de não parar. Só que eu não estou isento da passagem do Elias para dizer assim: Senhor, já chega. Eu até queria isso, mas para mim agora já deu, tira a minha vida, vamos embora, me leva daqui, eu sei que o céu é melhor. Pode acontecer, só que seguindo o Senhor, eu vou dizer assim: o meu desejo é esse, agora troquei, me tira daqui e vamos embora. Isso é algo que eu preciso olhar. Isso é algo que nós que estamos aqui servindo ao Senhor, e fiz menção mais uma outra vez para vocês, a nossa devida posição. Senhor, a vida e a morte está nas tuas mãos, então eu estou aqui, eu não quero mais continuar vivendo neste lugar, na sua mão, eu vou vivendo enquanto o Senhor me deixa. Deu a ordem, eu vou tentar cumprir e executar ela, mas se não der, o Senhor percebe aí, está na hora da gente sair, e eu tenho certeza que Deus providenciará tudo para as nossas vidas, para a gente estar saindo daqui em paz, segundo aquilo que Ele dá. Ele dá a vida, Ele tira a vida, e permanecendo em Deus, nós seremos levados para junto dEle. Mas entenda mais uma vez, Ele deseja que nós permanecemos aqui, fazendo com que o nome dEle seja glorificado. A nossa vida não dura muito. Até a Bíblia vai dizer assim que é como um sopro, é rápida. Se nós pudermos esperar mais um pouquinho, nós continuarmos, fizermos todo o nosso trabalho, amém. O bom mesmo seria se nós chegássemos como o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, já sabendo da sua sentença, ele disse assim: eu combati o bom combate, concluí o meu ministério, fiz tudo o que eu devia fazer e guardei a fé. Eu executei toda a vontade do Senhor, aquilo que deu para fazer, que chegou o momento, vão tirar a minha vida, que eu não tenho mais escolha, que ele já estava preso, mas chegou aqui para me seguir, fazendo tudo segundo a boa mão de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Pode permanecer sentado, feche seus olhos.